Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, sejam todos bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação, tá bom? Deixa aí a sua curtida, tá bom? Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, Clóvis Man. Temos ministrações também no Instagram, lá no Instagram é o Clóvis da Poli Oficial, Clóvis da Poli Oficial no Instagram, e aqui no YouTube, Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom? Já deixou graça e paz? Faça isso agora, escreva aí graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Vamos à palavra do Senhor. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu preciso voltar com vocês a um ponto aqui importante que eu não deixei muito claro, ou pelo menos nós não conversamos mais separadamente, com relação à transformação dos nossos corpos, ressurreição dos mortos. Sim, conversamos bem sobre isso daí, a ressurreição, a notícia, o acontecimento mais importante de todos os tempos, Cristo Jesus morto, sepultado e ressuscitado, tá bom? E porque Cristo ressuscitou, eu sei que eu também ressuscitarei, você também ressuscitará. Na verdade, todos ressuscitarão, tá ok? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, de acordo com o profeta Daniel. Isso tem que ficar claro, mas eu quero voltar com vocês aqui a questão de nós sermos transformados, nós os vivos. Nós os vivos, até falei um pouquinho ontem sobre isso, tá bom? Nós os vivos seremos transformados, certo? Nós não vamos passar por aquela ressurreição semelhante que morreu, que os vivos serão transformados, tá bom? Ou seja, todos os homens morrem realmente, todos os homens morrem. Nós temos dois homens na Bíblia que não morreram, assim, que não foram lá experimentar essa morte, foram arrebatados, você entendeu? Moisés ou Elias, tá bom? Então assim, não é porque um de nós não passamos pela morte que deixa de se cumprir a lei de Deus. Todos morrem mesmo, tá bom? E porque todos morrem, Cristo morreu mesmo, porque todos morrem, todos os filhos de Adão morrem, Cristo morreu. Ah, existem dois ou três que não morreram? Isso não lança sobre todos, alguns não morreram, tá bom? Mas vamos ler o texto aqui e talvez você vai entender o que eu quero dizer. Então Paulo termina um dos textos mais brilhantes da Bíblia dizendo que no momento, no abrir e fechar de olhos, vamos ver o texto? Olha só, no momento, no abrir e fechar de olhos, que é um piscar de olhos, tá ok? Diz assim, ó, o versículo de número 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, tá bom? Isso já conversamos. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar. Esse ser aqui, esse Clóvis aqui, do jeito que ele está, ele não pode herdar o reino de Deus. Não pode herdar. Quando o próprio Deus vinha para nós, ele pelo menos tomava a imagem da gente, tá bom? Mas carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, isso tem que ficar claro. Então, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar, porque é incompatível. Não é porque Deus não deixa, é porque não é compatível. Um ambiente superior, entendeu? E nós somos de uma matéria inferior. Como é que essa matéria inferior pode habitar nessa ambiência superior? Por exemplo, como é que eu e vocês, com esse corpo aqui, podemos aguentar grandes temperaturas? Nós não podemos, tá? É só um exemplo, não leve isso aqui a ferro e fogo. Esse corpo aqui, meus irmãos, essa matéria aqui, essa substância aqui, não suporta altas temperaturas, não suporta altas pressões ou alta pressão, não suporta. Esse corpo aqui, ele não é apropriado para um lugar que tem muita pressão. Já um corpo superior, uma matéria superior, pode. A gente sabe que existem metais na natureza que a X temperatura derrete e que outros precisam de 2 vezes essa temperatura para derreter. Percebe que esse metal aqui, a uma temperatura X,
ele permanece, já outro decompõe. Isso é comum, nós entendemos isso matematicamente. É isso que o Paulo quer dizer aqui, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível, nem o que é inferior, nem o que é apodrecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Nem todos morreremos essa morte, ser sepultado lá. Alguns, na volta de Cristo, alguns estarão vivos, gente. Agora, não é porque alguns não experimentaram aquela morte que a lei de Deus é quebrada, não. A lei de Deus, ela se cumpre quando todos morrem. Há uma exceção de 2 homens que não morreram, Moisés e Elias, que a gente sabe, né? Moisés e Elias, né? Mas o Enoque também. Eu esqueci do Enoque esses dias, né? Lembrei do Enoque. Então, tem 3 homens que não morreram, que não passaram. Então, não é porque 3 não morreram que isso vira lei. Isso aqui é a exceção. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. Os mortos ressuscitam primeiro e depois nós, os vivos, juntamente com eles, seremos transformados. Então, tinha que falar nisso aqui, ó. Nem todos os seres humanos experimentaram aquela morte de ser sepultado, de perder o fôlego de vida e ser sepultado. Alguns estarão vivos. Então eu tinha que voltar a falar com vocês isso daqui, olha só. Então carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Vocês entenderam? Do mesmo jeito que X metal submetido a X temperatura derrete, outro metal colocado debaixo de temperatura semelhante não derrete. Esse metal é apropriado para essa temperatura, esse metal não é apropriado para essa temperatura, esse corpo não é apropriado para o reino de Deus, para o novo céu e nova terra, para a nova ambiência que todos nós moraremos, que todos nós estaremos. Então o texto é fenomenal, ele é matemático. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. É a mesma coisa do metal, que submetido a X temperatura derrete, e Y metal submetido a essa mesma temperatura não derrete. Percebe? Esse metal, ele é resistente a essa temperatura. Nós, com os nossos corpos normais, naturais, a gente não pode herdar o reino de Deus. Então a gente tem que ter um novo corpo, uma nova substância. Ele fala da substância dos peixes, da substância das aves, da substância dos seres humanos, da substância dos animais. Ele fala da glória do sol, da glória da lua, da glória das estrelas. Tem glórias diferentes, percebe aqui? É isso que ele fala para você e para mim. Então nem todos morreremos. Eu quis voltar aqui para o capítulo 15, para nós conversarmos sobre isso. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então nem todos morreremos. Para herdar o reino de Deus, nem todos têm que morrer, mas todos têm que ser transformados, porque é matemático. Carne e sangue não têm capacidade de habitar o novo céu e a nova terra. Não tem capacidade de se expor a certas situações do novo céu, da nova terra. Por quê? Porque agora é um tempo eterno, agora é um tempo diferente, é uma nova contagem, não é mais o cronológico agora. Então eu tinha que voltar com vocês, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, sinônimo de morrer, mas todos seremos transformados no momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, porque é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Amém? Até aqui. O texto fala a mesma coisa também em Tessalonicenses. Em Tessalonicenses, ele fala também isso.
Ele fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram, conforme a palavra do Senhor a vocês. Os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormiram, os que morreram, porque dada a ordem, com voz de arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor. Perceba então, nem todos nós morreremos, nem todos dormiremos. Dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. E lá em Coríntios fala o que para nós? Que nós seremos transformados todos seremos transformados. Vamos voltar para Coríntios agora. Coríntios capítulo 15, versículo 50. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, batendo com Tessalonicenses capítulo 4, que eu acabei de ler. Então eu tinha que voltar aqui para falar: nem todos os seres humanos morrerão, dormirão, serão sepultados. Agora vejam, os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, com ele, juntamente com ele, seremos arrebatados, transformados e arrebatados aos ares, para estarmos com o Senhor. Então Paulo termina esse texto aqui de forma triunfante: no momento, num abrir, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. Eu tinha que voltar aqui: os vivos serão transformados. Então se cumprirá o texto: onde está a morte, o seu aguilhão, a sua vitória? Onde está a morte? Então é demais, é fenomenal, é maravilhoso o enredo que o Senhor tem traçado para os salvos. O acontecimento mais importante de todos os tempos: morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. E porque Cristo ressuscitou, nós todos também ressuscitaremos, e aqueles que estiverem vivos no dia D, os vivos serão transformados. Depois todos juntos serão arrebatados para a presença do Senhor e viveremos com o Senhor para sempre. Irmão, irmã, queridos, nós vivemos com esta convicção, você vive com essa convicção. A vitória final sobre a morte já foi decretada, nós pregamos sobre isso ontem e anteontem. A vitória final já foi decretada, já foi consumada, só nos aguarda aquele dia. E se eu estiver aqui naquele dia, nós seremos transformados, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Você crê na morte de Cristo Jesus por você, em prol dos seus pecados? Você crê que ele foi sepultado, sendo assim documentado que ele morreu? Você crê que ele ressuscitou? Você vive para aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é chamado as primícias? Ele é chamado de as primícias. Você crê na ressurreição de Cristo Jesus? Você sabe que a ressurreição te aguarda? Você sabe que a ressurreição te espera? Você sabe que a ressurreição te aguarda, a ressurreição te espera? Pois então creia nisso, a ressurreição te aguarda. E se você, meu amigo, estiver vivo no dia D, primeiro os mortos ressuscitam, depois nós seremos transformados. Depois todos nós seremos transformados. Nem todos morrerão, tá bom? Nem todos morrerão. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Nem todos morrerão. Fica essa lição aqui, ó. Eu voltei hoje para deixar isso aqui claro. Nem todos morrerão.
mas todos serão transformados. Teremos os corpos transformados, de corruptível para incorruptível, de perecível para imperecível, porque carne e sangue não pode herdar a outra ambiência que nos aguarda. A ressurreição te espera. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Nem todos vocês morrerão, mas todos nós seremos transformados. Nem todos experimentarão a morte, portanto não experimentarão aquela ressurreição. Nem todos experimentarão aquela ressurreição. E isso não muda nada a lei de Deus. Entendeu? Mas todos nós seremos transformados, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Tá bom? Assim fique com essa palavra. Nem todos morreremos, todos seremos transformados e habitaremos para sempre com o Senhor. A notícia é fenomenal. A notícia é maravilhosa. Nem todos morreremos. Nem todos experimentaremos a sepultura, mas todos nós seremos transformados e arrebatados para junto do Senhor. Então escreva em algum lugar aí, olha, eu serei transformado, com certeza eu serei transformado. Pode ser que você não morra, pode ser que eu não morra, embora eu tenha uma certa tendência de achar que morrerei. Eu não acredito que Cristo volte aí nos próximos 100 anos, eu acho que eu morrerei, mas nem todos os cristãos morrerão, mas todos seremos transformados. Deixa isso bem gravado na sua cabecinha, tá bom? Nem todos morreremos, agora todos ressuscitarão, todos os que morreram ressuscitarão, mas nem todos morrerão, agora todos serão transformados. Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a tua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Chame seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que nos ajudem em oração. As orações de um justo podem muitos efeitos. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aí, você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.